Esta natureza material funciona sob minha direção, ó filho de Kunti, e produz todos os seres móveis e imóveis. Por sua ordem, esta manifestação é criada e aniquilada repetidamente. Mayadhyakshana prakriti suyate sacharacharam hetunanena kunteya jagavi parivartate. O Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 10. Aqui se afirma claramente que o Senhor Supremo Krishna, embora esteja à parte de todas as atividades do mundo material, permanece como o diretor supremo. É porque tudo sempre é feita, sempre é feita a vontade de Deus, né, Bímola? Tanto no céu material quanto no céu transcendental. E Ele que é o manda-chuva, Ele manda em tudo. Tudo está sendo feito do jeito que Ele quer. Como um dono de empresa, né, um dono de uma empresa, todo mundo trabalha e faz exatamente o que ele quer, nem mais nem menos. E Krishna permanece como o diretor supremo. O Senhor Supremo Krishna é a vontade suprema e o fundamento desta manifestação material. Mas o manejo é conduzido pela natureza material. Krishna também afirma no Bhagavad Gita que de todas as entidades vivas, em diferentes formas e espécies, eu sou o Pai. Krishna fala isso pessoalmente, né? Só existe um Pai, então todo mundo é filho de Deus, Krishna. O Pai põe a semente do filho no ventre da mãe. E, similarmente, o Senhor Supremo Krishna, por um mero olhar seu, injeta todas as entidades vivas no ventre da natureza material, a mãe natureza, né, como dizem popularmente, e elas surgem em suas diferentes formas e espécies de acordo com seus últimos desejos e atividades. Está vendo Krishna satisfazendo os desejos de todos? Eu queria ser um mosquitinho. Olha, pensa bem o que você deseja, porque Krishna vai satisfazer todos os seus desejos, abre aspas, desde a liberação até qualquer coisa material. Eu queria ser um mosquitinho para saber o que ele está fazendo agora. Krishna vai satisfazer sua vontade, você vai nascer um mosquitinho. E tomara que não seja num lugar onde você vai levar a tapa de todo lado, né, Bímola? Vai morrer no tapa. Se for um mosquitinho, um pernilonguinho, não, um mosquitinho, falou um mosquitinho, desejou um mosquitinho, mas tem gente que deseja ser um pernilonguinho para perturbar esse ou aquela pessoa, né? Nossa, o pernilongo é terrível, hein, Bímola? Você vai dormir, o bicho está aquele motorzinho 2 tempos enchendo o saco. É o único motor 2 tempos que deu certo, não queima a vela. Tá, já parei de falar. Nossa, não pode falar nada aqui. Você me cortou, me perdi, tá vendo? Onde eu estava? Está fraco o vento, hein? Daqui a pouco começa a suar. Já estou suando, Bímola, debaixo da língua. Você é 8, como dizem, você é 8 mil. Eu que sou assim. No calor fecha toda a casa, fecha tudo. No frio abre todas as janelas, portas, tudo. Tudo 8 mil. Tá bom, já parei de falar. Nossa, Krishna, Balarão, Marada, que cruz pesada. Quer fazer bem feito, faça você mesmo. Agora tá bom. Agora tá o ventilador no ponto certo. Eu acho. Tá, onde eu estava? Injeta tal.
Aqui, ó, vou voltar um pouquinho aqui, peraí. O pai põe a semente, a Krishna fecunda a mãe natureza, com um mero olhar seu, injeta todas as entidades vivas no ventre da natureza material e elas surgem em suas diferentes formas e espécies de acordo com seus últimos desejos e atividades. Todas estas entidades vivas, embora nascidas sob o olhar do Senhor Supremo Krishna, mesmo assim, tomam seus diferentes corpos de acordo com seus feitos passados, seus feitos e desejos passados. É porque todo mundo morre cheio de planos, né? Cheio de vontades, desejos, pensamentos. E Krishna satisfaz esses desejos de acordo com os feitos. Tem um julgamento, né? Julgamento, condenação, execução. Porque o que você deseja de repente não dá certo com o que você fez. Você não merece ter isso ou aquilo. É complicado, cada caso é um caso. Deus é como o juiz da Suprema Corte, que por um lado dá o resultado de seus feitos passados, de acordo com os... Não, isso é complicado, né? É complicado, Bímola. Às vezes a pessoa deseja uma coisa, mas ela não merece essa coisa, aí não vai ter essa coisa. Deus, a justiça de Deus é o equilíbrio perfeito entre justiça e misericórdia. Então no seu julgamento será feito justiça e também misericórdia. Explicar mais? Depois você fala que eu que estou atrasando o programa. Por exemplo... Eu só repito, não é o que eu acho não, eu estou repetindo o que Prabhupada escreveu nos seus livros e falou em suas aulas. O cara come tudo que é porcaria, adora comer porcaria. A maioria das pessoas hoje em dia estão assim, né? Até na televisão o cara faz programa comendo tudo que é porcaria. E aí o que acontece na próxima vida? A lei de Deus vai julgar ele, condenar e executar. Como? Ele quer comer porcaria. Então, Krishna, em sua justiça, vai arrancar a forma de vida humana dele, ele não vai nascer na forma humana de vida, vai ser punido por isso, porque a forma de vida humana não é para isso, a forma de vida humana é para a autorrealização e para comer alimentos para seres humanos. E aí a justiça divina vai condenar ele a ter um corpo de porco. Mas a misericórdia de Deus está dando exatamente o que ele quer, um corpo adequado para comer tudo que é porcaria. Vai nascer num corpo de porco. Muita gente vai nascer em corpos de porcos, macacos, gatos, cães. A justiça divina funcionando com misericórdia e justiça. Dá exatamente o que ele merece e o que ele quer. Os dois lados, né, Bímola? Justiça e misericórdia. Deus é o equilíbrio perfeito entre justiça e misericórdia. Acho que deu para entender agora, né? Então, assim, o Senhor Krishna não está apegado diretamente a esta criação. Ele simplesmente lança um olhar sobre a natureza material. A natureza material é desse modo ativada e tudo se cria imediatamente. Uma vez que ele lança o olhar sobre a natureza material, indubitavelmente existe atividade da parte do Senhor Supremo Krishna, mas diretamente ele não tem nada a ver com a manifestação do mundo material. No Smriti dá-se este exemplo. Quando há uma flor fragrante diante de uma pessoa, a fragrância é tocada pelo poder olfativo da pessoa e não, obstante, o olfato e a flor estão separados um do outro. Está vendo? Há uma conexão similar entre o mundo material e a suprema personalidade de Deus, Krishna. Na realidade, ele não tem nada a ver com este mundo material, mas ele cria com o seu olhar e ordena.
Resumindo, a natureza material sem a superintendência da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, nada pode fazer. Isso aqui é uma máxima. Deixa eu printar, peraí. A natureza material sem a superintendência da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, nada pode fazer. Contudo, a Personalidade Suprema está separada de todas as atividades materiais. Já tinha parado. Deu tempo. Você toca por causa do tempo e não porque eu parei. Não, tá certo. Cada dia é uma história. Não, tá certinho, Bimala. Não achei ruim não, tô abanando o rabinho. Vamos ler mais um pouquinho do livro A Caminho de Deus, Krishna, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Onde nós paramos? Em página, deixa eu ver, 17, talvez haja alguma. Aqui, ó. Estava se falando de se render a Deus, né? Espera aí, deixa eu tomar água. Você fica me apressando? Talvez haja alguma dificuldade em se render ao Pai deste corpo, pois ele tem conhecimento e poder limitados. Mas Krishna não é como um pai comum. Krishna é ilimitado e tem pleno conhecimento, pleno poder, plena riqueza, plena beleza, plena fama e plena renúncia. Será que não devemos nos considerar afortunados de ir a esse Pai e desfrutar a sua propriedade? Ainda assim, parece que ninguém se interessa por isto. E agora há tanta propaganda de que Deus não existe. Por que as pessoas não o buscam? A resposta é dada no seguinte verso do Bhagavad Gita. Namandushkriti no muda prapadyante naradama mayaya pahita gyana asuram bhavam nashrita. Em português, aqueles canalhas, que grosseiros e tolos, são os mais baixos da humanidade e cujo conhecimento é roubado pela ilusão, compartilham da natureza ateísta dos demônios e não se rendem a mim. Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 15. Está vendo? Krishna falou pessoalmente por que as pessoas, como que falou aqui, as pessoas não o buscam. Definem-se os tolos dessa maneira. Um Dushkriti está sempre agindo contra os preceitos das escrituras védicas. É só 99,999% das pessoas estão agindo contra os preceitos das escrituras védicas. A tendência da civilização atual é quebrar as regras das escrituras e nada mais. Piedoso é aquele homem que, por definição, não age assim. Deve haver algum padrão para diferenciarmos um Dushkritina, um malfeitor, de um Sukriti, um virtuoso. Todos os países civilizados possuem uma escritura, seja cristã, hindu, muçulmana ou budista, não importa. O importante é que deve existir um livro de autoridade, a escritura. Considera-se ilegal não seguir esses preceitos. Outra categoria mencionada neste verso é muda, tolo número 1. O Naradama é aquele que é inferior na categoria humana e Mayaya Paritagyana refere-se àquele que não tem, desculpem. Vou ler de novo. Mayaya Paritagyana, tá vendo? Você fez de errar. Mayaya
Mayaya Parita Gyana, agora vai, e Mayaya Parita Gyana refere-se àquele que tem o seu conhecimento roubado por Maya, a ilusão. Asuram Bhavam Ashrita refere-se aos grandes ateístas. Embora não haja nenhuma desvantagem em se render ao Pai, essas pessoas supracitadas jamais se rendem. Como resultado, estão sendo constantemente punidas pelos agentes do Pai. Elas têm de sofrer, levar tapas e serem severamente chutadas. E a natureza material faz isso, né? Calça o butinão com bico de aço e pá no focinho da gente. Assim como um pai tem que castigar o seu filho indisciplinado, a natureza material tende a empregar certas punições. Gostei dessa, hein? Não pode. Agora estão cheios de não pode. Deixa ele fazer tudo o que ele quer, deixa ela fazer tudo o que ela quer. Só loucura. O que tem de loucura, como que é que Prabhupada falou? Cada vez mais louco, né? Esse chamado conhecimento que é ensinado nas redes de ensino está fazendo as pessoas ficarem cada vez mais loucas. Já são loucas. É porque Prabhupada falou, quem não é consciente de Deus, Krishna, é louco. E aí o que está fazendo o chamado progresso? Está deixando as pessoas cada vez mais loucas. Então, para que isso não aconteça, assim como um pai tem de castigar o seu filho indisciplinado, eu printei, vou printar de novo, vai que eu não printei. A natureza material tende a empregar certas punições. Ao mesmo tempo, a natureza nos mantém suprindo-nos alimentos e outras necessidades. Os dois processos ocorrem simultaneamente, porque somos filhos do Pai mais rico e de todos. Somos filhos do Pai mais rico de todos, e embora não nos rendamos a Ele, Krishna é muito bondoso. Apesar de ser tão bem suprido pelo Pai, o Duskriti, o canalha, ainda executa atos proibidos. Tolo é aquele que persiste em ser punido, e inferior na categoria humana é aquele que não utiliza esta forma de vida humana para compreender Deus, Krishna. Considera-se inferior na categoria humana aquele que não usa sua vida para despertar novamente o relacionamento que tem com o verdadeiro Pai. Os animais comem, dormem, defendem-se, acasalam-se e morrem. Eles não tiram proveito de uma consciência superior, pois isso não é possível nas formas de vida inferior. Se um ser humano segue as atividades dos animais e não aproveita sua habilidade de sublimar a sua consciência, ele cai da categoria humana e prepara-se para ter um corpo animal em sua vida seguinte. Em virtude da graça de Deus, Krishna, recebemos um corpo e inteligência muitíssimo desenvolvidos, mas porque Ele os dará novamente a nós, se não soubermos como utilizá-los? Devemos entender que este corpo humano desenvolveu-se depois de muitos milhões e milhões de anos de evolução e que, por si próprio, é a oportunidade de sairmos do ciclo de nascimentos e mortes, o qual consiste em mais de 8 milhões de formas de vida. Por sua graça, Krishna nos dá esta oportunidade e, se não aproveitarmos, seremos considerados os mais baixos entre os homens. Pode-se ter um grau acadêmico de universidade, MA, PhD e etc. Massa, não é massa, né? Não é a massa cinzenta, Bímola. Tá, eu errei, posso errar? Vou ler de novo. Pode-se ter um grau acadêmico da universidade, MA, PhD e etc. Mas a energia ilusória nos rouba este conhecimento mundano,
Deveras inteligente é aquele que aplica sua inteligência para compreender quem é ele, quem é Deus, que é a natureza material, por que está sofrendo na natureza material e qual é o remédio para este sofrimento. Podemos usar nossa inteligência para fabricar um automóvel, rádio, televisão. Tá, vamos parar aqui. Vamos parar aqui onde Prabhupada começa a falar da vida artificial. E as pessoas já acham inteligente, né? Quem faz essas porcarias, esses lixos mecânicos, eletrônicos, químicos e outros lixos mais. Página 18, podemos usar nossa. Da página 18, podemos usar nossa. Tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer parar de ler esse livro A Caminho de Deus, Krishna, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei. Calma. Já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. O link da coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 539 anos atrás, é o doutorado da ciência do amor a Deus. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo conhecimento vivido na prática. Prabhupada, um santo no século XX, o resumo dessa coleção, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí, já aparece a opção econômica no final da página, a opção luxo, já encomenda os dois. O de luxo fica com você. O econômico você dá de presente ou então dia 25 esquece por aí, compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo, tá bom? Então tá bom. Qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então o que nós vamos fazer agora? A agenda, tá? Vamos lá na agenda. O Festival Transcendental Hare Krishna. O convite. Primeiro convite. Tá bom. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa Shrimati Radharani para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado? Então tá combinado. E agora, nesse domingo, né, Bímola? Neste domingo, os devotos do lê o que está aqui, tá bom? Eu ia falar outra coisa aqui, tá? Nossa, tá bom, vou ler o que está aqui. Dia 6 de abril, domingo, Ramachandra, o próprio Deus em pessoa, que apareceu neste mundo para viver o papel de um rei perfeito e com isso dar exemplo a todos de como governar um país corretamente, faz aniversário de aparecimento. Devotos de Deus, Krishna, no mundo inteiro, estão comemorando esta data com um jejum até o pôr do sol. Está vendo o jejum até o pôr do sol? E após o jejum tem muito canto, dança, palestra e delícias vegetarianas.
Esta festa transcendental acontece nos templos, comunidades e centros culturais do mundo inteiro. Você, ouvinte da rádio, é o nosso convidado especial. Para ver o endereço mais próximo de sua casa é só entrar na nossa krishnafm.com.br e rolar esta página para baixo que os endereços vão aparecendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo. Escute mais histórias. Isso aqui não precisa falar, tá bom. E por que está aqui, Bill? Está aqui para perguntar, tá? Já perguntei, não é para falar, então. É fácil não, Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada. Então, e nos templos que seguem o padrão de Prabhupada, eles fazem no mínimo 108 pratos diferentes entre salgados, doces, sucos e bebidas para comemorar essa festa do Senhor Ramachandra. No YouTube tem o desenho Ramayana com Y, que conta a história do Senhor Ramachandra, o próprio Deus que voltou aqui neste mundo há quase 2 milhões de anos atrás. É muita história, tem muita história. Deus tem histórias ilimitadas, passatempos ilimitados. Tá, já parei de falar. Nossa, não pode falar nada, hein? O que mais, hein, Bímola? Tem aniversário. Sabe quem está fazendo aniversário neste domingo, dia 6? A Andréia Zacarias de Suzano, São Paulo, e o Kleber Souza de Irajá, Rio de Janeiro. E também, nossa, é aniversário por atacado. E também a Dona Maria de São Paulo, a mãe da Fátima. Bímola, então, canta parabéns para os três. Nós somos o corpo, nós somos a alma, será de Krishna, iludidos por Maya. Nesse dia de festa, vamos comemorar e vamos todos cantar. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Parabéns, Andréia, parabéns, Kleber, parabéns, Dona Maria. Que Krishna dê vida longa e saudável para vocês e para todos aqueles que vocês amam, tá bom? Então tá bom. E não percam esta festa do Senhor Ramachandra nos templos do Brasil e do mundo inteiro. Que pena, não vou estar lá, Bímola. Se eu fosse Deus, agora estaria em todos os templos comendo e bebendo e se divertindo. Mas como não sou Deus, eu estou aqui. Deus, todo mundo é Deus, um Deus impotente, um Deus que não aguenta uma dorzinha de barriga, um Deus que não aguenta um peido. Tá, já parei de falar. Nossa, Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istorhi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo Os Ensinamentos dos Sábios em Kurukshetra. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam
Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpa Tarubhyas Cha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Onde nós paramos em calma, estou centralizando a letra aqui. Depois tem que diminuir a letra, não vou aumentar, não, deixa assim mesmo. Página 439 aqui. Vai começar o capítulo, verso 1. No programa passado a gente leu apenas o resumo, né? Shukadeva Goswami disse: Prita, Gandhari, Draupadi, Subhadra, as esposas dos outros reis e as vaqueirinhas namoradas de Deus, Krishna, ficaram todas surpresas ao ouvirem sobre o profundo amor das rainhas pelo Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus e a alma de todos os seres, e seus olhos encheram-se de lágrimas. Draupadi é a principal ouvinte nesta assembleia de mulheres sublimes, pois, conforme explicou Srila Sridhara Swami, fora em resposta à pergunta dela que as rainhas do Senhor Krishna narraram suas respectivas histórias. Como no capítulo precedente nem sequer se menciona a presença de Gandhari e das outras damas nomeadas nesta passagem, o mestre Sridhara conclui que elas devem ter ouvido as narrações das rainhas só em segunda mão. De fato, Draupadi jamais teria falado tão à vontade na presença de Prita e Gandhari, que eram mais velhas que ela, ou diante das vaqueirinhas, cuja atitude para com as rainhas de Dwaraka não era de tanta afinidade. Mesmo que as vaqueirinhas também tenham se juntado ao pranto, isto foi mais por terem se lembrado dos passatempos de Shri Krishna do que por alguma afinidade amorosa delas com as rainhas. Devemos lembrar, é claro, que sempre existe perfeita harmonia na plataforma transcendental. Aparente conflito entre os devotos puros não se assemelha em nada à luta e inveja mundanas. O ciúme das vaqueirinhas era mais exibição que substância, sendo exibido por elas como um sintoma estático de seu transbordante amor por Krishna. Srila Sridhara Swami Pada ainda analisa que a frase Swagopya dá a entender que estas vaqueirinhas eram as Swarupas das rainhas, os protótipos originais das quais as rainhas eram expansões específicas. É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, para entender todos os detalhes. Enquanto as mulheres conversavam assim entre si e os homens entre eles, chegaram ali vários sábios eminentes, todos ávidos de ver o Senhor Krishna e o Senhor Balarama. Entre eles estavam Dvaipayana, Narada, Chayavana, Devala, Yasita, Vishwamitra, Shatinanda, Bharadwaja e Gautama, o Senhor Parashurama e seus discípulos, Vashista, Galava, Brigo, Pulastya e Kashyapa, Atri, Markandeya e Brihaspati,
Dvaita, Trita, Ekata e os 4 Kumaras, Yangira, Agastya, Jagyavalkya e Vamadeva. Logo que viram os sábios aproximando-se os reis e outros cavaleiros, incluindo os irmãos Pandavas e Krishna e Balarama, que estavam todos sentados, levantaram-se imediatamente. Todos eles então se curvaram ante os sábios, que são honrados em todo o universo. O Senhor Krishna, o Senhor Balarama e outros reis e líderes adoraram convenientemente os sábios, oferecendo-lhes palavras de saudação, lugares para sentar, água para lavar os pés, água para beber, guirlandas de flores, incenso e pasta de sândalo. Depois, deixa eu tomar água. Depois que os sábios estavam confortavelmente sentados, o Senhor Supremo Krishna, cujo corpo transcendental protege os princípios religiosos, dirigiu-se a eles no meio daquela grande assembleia, enquanto todos tomados de arrebatada atenção ouviam em silêncio. O Senhor Supremo Krishna disse: agora nossas vidas de fato são bem-sucedidas, porque alcançamos a meta máxima da vida, a audiência com grandes mestres da yoga, a qual mesmo os semideuses só raramente conseguem. A despeito dos grandes privilégios que gozam como administradores do universo, os semideuses raramente veem sábios tais como Narada e Vyasadeva. Quanto mais raro, então deve ser para reis terrenos e meros vaqueiros vê-los. Aqui o Senhor Krishna, identificando-se com todos os reis e outras pessoas que se haviam reunido em Samanta Panchaka, fala em nome deles. Como é que pessoas que não são muito austeras e que só reconhecem a Deus na forma de sua deidade no templo podem agora ver-vos, tocar-vos, interrogar-vos, curvar-se ante vós, adorar vossos pés e servir-vos de outras maneiras? Meros reservatórios de água não são os verdadeiros lugares sagrados de peregrinação, nem meras imagens de terra e pedra, as verdadeiras deidades adoráveis. Estes purificam apenas depois de muito tempo, mas os sábios santos purificam de imediato quem os vê. Porque a personalidade de Deus, Krishna, é absoluto, o Espírito Supremo. Qualquer representação dele, manifesta em pedra, tinta, som ou qualquer outro meio autorizado, não é diferente de sua forma original no mais elevado planeta transcendental Goloka Vrindavana. Poxa vida, a gente esquece disso, hein, Bimala? Aqui, como o Prabhupada está explicando. Porque a personalidade de Deus, Krishna, é absoluto, o Espírito Supremo, qualquer representação dele manifesta em pedra, tinta, som ou qualquer outro meio autorizado não é diferente de sua forma original no mais elevado planeta transcendental Goloka Vrindavana. Tinta, som, se você pega tinta e faz uma imagem de Deus, ali está Deus pessoalmente, na sua tinta, no som. Eu não vou nem falar nada, tá bom, já falei, já cansei de falar. Não canso de falar por enquanto. Mas os semideuses comuns, por não passarem de almas transcendentais infinitesimais, não são absolutos e assim representações dos semideuses não são idênticas a eles. Adoração aos semideuses ou banho ritualístico num lugar santificado só concedem benefício limitado àqueles que carecem de fé transcendental no Senhor Supremo Krishna.
Por outro lado, grandes santos devotos de Deus como Vyasadeva, Narada e os 4 Kumaras vivem absortos em consciência de Deus, Krishna, e por isso são verdadeiros tirthas, em português, lugares de peregrinação móveis. Até mesmo a associação de um momento com eles, sobretudo através de ouvi-los glorificar o Senhor Krishna, pode livrar alguém de todo o enredamento material, como o rei Yudhishthira disse a Vidura. Prabhupada cita o verso aqui do Bhagavatam 13:10, em português: Meu Senhor Krishna, devotos como tu são em verdade lugares santos, vou ler de novo. Meu Senhor, devotos como tu são em verdade lugares santos personificados. Porque trazes em teu coração a personalidade de Deus, Krishna, convertes todos os lugares em locais de peregrinação. Bhagavatam 1:13-10. Posso continuar? Nem os semideuses que controlam o fogo, o sol, a lua e as estrelas, nem as entidades carregadas... Desculpem, vou ler de novo, Bima. Para de me apressar. Já acabou o tempo? Não, então para de me apressar. Senão eu erro tudo, já sou ruim de serviço, ainda você fica pressionando, eu erro tudo. Nem os semideuses que controlam o fogo, o sol, a lua e as estrelas, nem as entidades encarregadas da terra, água, éter, ar, fala e mente, eliminam de fato os pecados de seus adoradores que continuam a ver em termos de dualidades. Mas os sábios destroem os pecados daquele que os serve com respeito, ainda que só por alguns momentos. Um devoto imaturo do Senhor Supremo Krishna às vezes aceita apenas a deidade do Senhor Krishna como divina e vê tudo o mais como material, até mesmo os servos íntimos do Senhor Krishna. Não obstante, porque reconhece a posição suprema do Senhor Vishnu, tal devoto está melhor situado que os materialistas adoradores dos semideuses e por isso merece certo grau de respeito. Neste verso recomenda-se a companhia dos sábios mais avançados, quer direta, quer por ouvir suas instruções, para quem deseja avançar além dos níveis inferiores da vida devocional. Um devoto neófito pode estar livre de pecados mais óbvios como violência contra criaturas inocentes e contra seu próprio corpo e mente, mas até que se torne muito avançado no caminho devocional, ele tem de viver lutando com contaminações mais sutis, como falso orgulho, desrespeito aos devotos de Deus respeitáveis e falta de compaixão para com as criaturas sofredoras. O melhor remédio para estes sintomas de imaturidade é ouvir e honrar a devotos puros de Deus e ajudá-los no trabalho de salvar as almas condicionadas, caídas. Aquele que se identifica com o corpo inerte composto de muco, bilis e ar, que se presume permanente proprietário de sua esposa e família, que pensa que uma imagem de argila ou a terra de seu nascimento são adoráveis, ou que vê um lugar de peregrinação como mera água ali existente, mas que nunca se identifica nem sente afinidade com aqueles que são sábios na verdade transcendental, tampouco os adora ou sequer os visita, tal pessoa não é melhor que uma vaca ou um asno. O que caracteriza a verdadeira inteligência é o fato de estar livre da falsa identificação com o eu. Como se declara no Brihaspati Samhita. Vamos parar aqui então, no começo da explicação, página 448. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado,
Ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica nesse link. Já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp, Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado, então, tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Ler o livro de Krishna. O Krishna Book, o mundialmente famoso Krishna Book. Calma, estou procurando aqui. Nunca está no lugar certo. Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Deixa eu aumentar a letra. 1, 2, 3, 4, 5. Paramos aqui, ó. É a joia Syamantaka. O passatempo da joia Syamantaka. Ao ouvir a babá gritar, Jambavan apareceu em cena com humor muito irado. Jambavan era na realidade um grande devoto do Senhor Krishna, mas por quê? Estava com humor irado, não pôde reconhecer o seu mestre. Ele achou que ele era um homem comum. Isso traz à mente a afirmação do Bhagavad Gita, no qual o Senhor Krishna aconselha Arjuna a se livrar da ira, ganância e luxúria, a fim de se elevar à plataforma transcendental. Luxúria, ira e ganância correm paralelas no coração e impedem o progresso da pessoa no caminho transcendental. Isso aqui é uma máxima, Bimala. Quer ver? Vai atrasar o programa. Tudo atrasa o programa. Tá louco. Luxúria, ira e ganância correm paralelas no coração e impedem o progresso da pessoa no caminho transcendental. Sem reconhecer o seu mestre, Jambavan primeiro o desafiou para lutar. Houve então uma grande luta entre Krishna e Jambavan, na qual eles lutaram como dois abutres opositores. Sempre onde há um cadáver comestível, os abutres lutam corajosamente sobre a rapina. Krishna e Jambavan, primeiro de tudo, começaram a lutar com armas, depois com pedras, depois com grandes árvores, depois mano a mano, até que, por último, eles se golpeavam com seus punhos, e os golpes eram iguais, a raios. Cada um esperava a vitória sobre o outro, porém a luta continuou por dias, tanto de dia quanto de noite, sem parar. Assim, dessa forma, a luta continuou por 28 dias. Apesar de Jambavan ser a entidade viva mais forte daquele tempo, praticamente todas as juntas de seus membros ficaram frouxos e sua força reduziu a praticamente nula depois de ser golpeado constantemente pelos punhos de Shri Krishna. Ele se sentiu muito cansado, com transpiração por todo o seu corpo. Jambavan estava admirado. Quem era esse oponente que o enfraquecia? Jambavan era bem ciente de sua própria força corpórea sobre-humana, mas quando sentiu cansaço ao ser golpeado por Krishna, ele pôde entender que Krishna não era outro, além do seu Senhor adorável, a suprema personalidade de Deus, Krishna. Esse incidente tem um significado especial para os devotos. No começo, Jambavan não pôde entender Krishna porque sua visão estava obscurecida pelo apego material. Ele estava apegado a seu menino e a altamente preciosa joia Syamantaka,
que ele não queria dispensar para Krishna. De fato, quando Krishna foi lá, ele ficou irado ao pensar que ele foi para levar a joia embora. Essa é a posição material, apesar de alguém ser muito forte no corpo. Isso não pode ajudá-lo a entender Deus, Krishna. Numa atitude esportiva, Krishna queria se engajar numa luta de brincadeira com seu devoto. Krishna gosta de vale tudo, né, Bimala? De luta livre. E ele queria se engajar numa luta de brincadeira com o seu devoto. Como experimentamos nas páginas do Śrīmad Bhagavatam, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, tem todas as propensões e instintos de um ser humano. Algumas vezes, um espírito esportivo, ele... vou tomar água, depois dessa vou até tomar água. Algumas vezes, eu tropecei na vírgula. Algumas vezes, no espírito esportivo, ele deseja lutar para fazer uma exibição de força corpórea. E quando ele assim deseja, ele seleciona um de seus devotos adequados para lhe dar prazer. Krishna desejou esse prazer de uma luta de brincadeira com Jambavan. Apesar de Jambavan ser um devoto por natureza, ele estava sem conhecimento sobre Krishna enquanto dava serviço ao Senhor Krishna com seu poder corpóreo. Contudo, logo que Krishna ficou satisfeito com a luta, depois de 28 dias lutando, né, Bimala? Jambavan imediatamente entendeu que seu oponente não era outro além do Senhor Supremo Krishna em pessoa. A conclusão é que ele conseguiu entender Krishna pelo seu serviço. Krishna às vezes fica satisfeito por lutar também. Jambavan então disse ao Senhor: meu querido Senhor, agora posso entender quem é você. Você é a Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Vishnu, a fonte do poder, riqueza, reputação, beleza, sabedoria e renúncia de todos. Essa afirmação de Jambavan é confirmada no Vedanta Sutra, onde o Supremo Senhor Krishna é declarado como a fonte de tudo. Jambavan identificou o Senhor Krishna como a Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Vishnu. Meu querido Senhor Krishna, você é o Criador dos Criadores, dos afazeres universais. Essa afirmação é muito instrutiva ao ser humano comum, que fica admirado com as atividades de uma pessoa que tem um cérebro excepcional. O humano comum fica surpreso ao ver as invenções de grandes cientistas, mas a afirmação de Jambavan confirma que, apesar de um cientista poder ser o criador de muitas coisas maravilhosas, Krishna é o criador dos cientistas. Ele não é apenas o criador de um cientista, mas de milhões e trilhões por todo o universo. Jambavan disse mais ainda: você não é apenas o criador dos criadores, mas é também o criador dos elementos materiais que são manipulados pelos assim chamados criadores. Cientistas utilizam elementos físicos ou leis da natureza material e fazem algo maravilhoso. Contudo, na realidade, essas leis e elementos também são criação de Deus, Krishna. Isso é um entendimento científico verdadeiro. Humanos menos inteligentes não tentam entender quem criou o cérebro do cientista. Eles ficam simplesmente satisfeitos por ver a criação ou invenção maravilhosa do cientista. E Jambavan continuou: meu querido Senhor Krishna, o fator tempo que combina todos os elementos físicos também é seu representante. Você é o fator tempo supremo no qual toda a criação acontece, é mantida e é finalmente aniquilada. E não somente os elementos físicos e os fatores do tempo, mas também as pessoas que manipulam os ingredientes e vantagens da criação são parte e parcela de você.
O ser vivo não é, portanto, um criador independente. Ao estudar todos os fatores na perspectiva certa, pode-se ver que você é o controlador supremo e o Senhor de tudo. Meu querido Senhor Krishna, eu posso entender, portanto, que você é a mesma suprema personalidade de Deus que eu adoro como o Senhor Ramachandra. Meu Senhor Ramachandra queria construir uma ponte sobre o oceano e eu vi pessoalmente como o oceano ficou agitado, simplesmente por meu Senhor olhar sobre ele. E quando todo o oceano ficou agitado, os seres vivos como as baleias, crocodilos e peixes timinguila, todos ficaram perturbados. O peixe timinguila no oceano pode engolir grandes aquáticos como baleias em uma engolida. Assim, dessa forma, o oceano foi forçado a dar passagem e permitir Ramachandra atravessar até a ilha conhecida como Lanka. Agora supõe-se que seja o Ceilão. Essa construção de uma ponte sobre o oceano do Cabo Chomorim ao Ceilão ainda é bem conhecida por todos. Depois da construção da ponte, um fogo foi ateado sobre todo o reino de Ravana. Durante a luta com Ravana, toda e cada parte dos membros de Ravana foi cortada e picada em pedaços por suas flechas afiadas, e a cabeça dele caiu sobre a face da terra. Agora, eu posso entender que você não é outro além do meu Senhor Ramachandra. Ninguém mais tem um poder tão incomensurável. Ninguém mais poderia me derrotar dessa forma. O Senhor Krishna ficou satisfeito com as preces e afirmações de Jambavan. O Senhor Krishna ficou satisfeito com as preces e afirmações de Jambavan e para mitigar as dores do corpo dele, ele começou a passar a palma de lótus de sua mão por todo o corpo de Jambavan. Jambavan imediatamente sentiu-se aliviado da fadiga da grande luta. O Senhor Krishna então se dirigiu a ele como rei Jambavan, porque ele, e não o leão, era o rei da floresta. Com sua mão vazia, sem nenhuma arma, Jambavan matou o leão. Krishna informou Jambavan que veio até ele para pedir a joia Syamantaka, porque desde que a joia Syamantaka foi roubada, o seu nome foi difamado por menos inteligentes. Krishna simplesmente o informou que foi lá para pedir-lhe a joia a fim de se livrar dessa difamação. Jambavan entendeu toda a situação e, para satisfazer o Senhor Krishna, ele não só entregou imediatamente a joia Syamantaka, mas também trouxe sua filha Jambavati, que estava na idade de casamento, e a presenteou ao Senhor Krishna. O episódio do casamento de Jambavati com Krishna e a entrega da joia conhecida como Syamantaka foi finalizada dentro da caverna da montanha. Apesar da luta entre Krishna e Jambavan durar 28 dias, os habitantes de Dwaraka esperaram fora do túnel por 12 dias, e depois disso decidiram que algo indesejável podia ter acontecido. Eles não puderam entender o que realmente aconteceu ao certo, e muito tristes e cansados retornaram à cidade de Dwaraka. Todos os membros da família, a saber a mãe de Krishna, Devaki, seu pai Vasudeva e sua esposa principal Rukmini, juntos com todos os outros amigos, familiares e residentes do palácio, ficaram muito tristes quando os cidadãos retornaram para casa sem Krishna. Por causa de sua afeição natural por Krishna, começaram a chamar Satradi de nomes feios, porque ele foi a causa do desaparecimento de Krishna. Eles foram orar à deusa Chandrabhaga, rogando pelo retorno de Krishna. A deusa ficou satisfeita com as preces dos cidadãos de Dwaraka e ela imediatamente ofereceu a eles sua bênção.
Simultaneamente, Krishna apareceu em cena acompanhado de sua esposa Jambavati, e todos os habitantes de Dwaraka e os familiares de Krishna ficaram contentes. Os habitantes de Dwaraka ficaram tão alegres quanto alguém que recebe um parente querido de volta da morte. Os habitantes de Dwaraka concluíram que Krishna foi colocado em grandes dificuldades por causa do combate. Por isso eles ficaram quase sem esperança de seu retorno. Mas quando viram que Krishna retornou de verdade, não sozinho, mas com uma nova esposa, Jambavati, eles realizaram imediatamente outra cerimônia de celebração. O rei e o Gracina estavam para aqui então. Agora que eu embalei, você quer parar, Bimala? Acabou o tempo. Espera aí. Vou marcar aqui. Calma, até esqueci onde marca. Ah, tá aqui, pronto, tá marcado. Mas você que não quer parar de ler esses passatempos maravilhosos de Krishna, eles estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela, baixar o PDF ou baixar esse livro em áudio. Mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links aqui, é o 6º link. Tá lá, Krishna Book. Você clica ali, encomenda o seu livro em 2 partes, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 18986887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer, Bimala? Então vamos cantar mantra, né? Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Jayorada Madhava Kunja Bihari Jayorada Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Jamunachira Vanachari Jamunachira Vanachari Jayorada Madhava Jaya Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jayorada Madhava Jaya Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari
Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Gurudeva 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 Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueta Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.